Olá, tudo bem? Então assim, ó, hoje o meu vídeo é sobre não é possível, não tem condições, não tem? Claro que tem, mas não tem. Ah, eu vi ele no Facebook, eu pensei, eu vou fazer um videozinho comentando sobre, né? Pessoas gostam de inventar um monte de mentirinha e digamos que para os mais fracos viram a verdade. Do que eu estou falando, do gigante, né? Eu vi uma seguinte frase numa ossada de um gigante, né? Pode até ser que existiu gigante, pode sim, é possível, grandes possibilidades. E aí estava escrita a frase, aí ó, a prova que Deus existe porque esse é o Golias. Eu pensei, tá, vai fantasiando, fazer o que, né? E o que acontece? Se um ser humano, como um continente do jeito que está aí, a gravidade que nós temos, se ele chegar a atingir uma altura de 3 metros, ele não tem capacidade de andar. Não vai andar. Não anda. Ele pode se rastejar, mas não viverá muito tempo. Pessoas fantasiam com montanhas que é gigante adormecido. Qual é o tipo de entorpecente que tu usa para viajar nessa batatinha? Usa um veículo para viajar, uma nave para viajar, é melhor, né? Porque assim, a realidade é uma coisa, a fantasia é outra, né? E eu pesquisei umas fotos de gigante, você também pode pesquisar ossadas de gigante, né? O que aconteceu? Encontrei um monte de coisa. E como é que é possível ter gigante? Houve uma época, digamos que tinha a Pangeia, que o continente era um só. Aí sim teria condições de existir gigante, pessoas uma altura absurda, né? Porque o continente era um só. Aí tinha até os dinossauros, cujo que hoje em dia é substituído por nossos répteis, aí, as lagartixas, as tartarugas, os lagartos, as iguanas, e digamos os jacaré, crocodilos e etc e tal, e cobras, né? Réptil que poderia ter existido nessa época da Pangeia, mas seria gigante no caso, já que o continente foi dividido e diminuído assim a capacidade de potência de gravidade, coisa e tal. Digamos que até a necessidade de alimento, se as plantas diminuem, você vai, um gigante irá diminuir, né? Porque a gente é o que come, no caso, e a gravidade fornece uma grande possibilidade. Crescerás ou não crescerás, entende? E assim, ó, por que é possível? Porque na Pangeia o continente era imenso. E hoje em dia se dividiu e não tem condições de ter gigante. E aí, na época que criaram a Bíblia, não tinha essa Pangeia. Talvez viram uma ossada, alguma coisa assim, e criaram esse negócio de Golias, né? Na época que a Bíblia foi lançada no mercado, aquelas historinhas sem fundamento nenhum, pessoas assim não sabiam nem contar direito. E já era o continente separado. Não tinha mais condições de ter gigante. Hoje em dia tem uns caras que tem gigantismo aí que sofre, não anda, né? Não consegue andar e coisa e tal. E um tempo atrás eu pesquisei na Ásia, duas espécies de elefante, é a mesma espécie no caso, né? De tamanho, não é? É a mesma espécie, só que o tamanho é alterado. O que acontece? O do continente que tinha mais alimento e proporção de terra maior e coisa e tal, a gravidade influencia, sim, até no tamanho das coisas, né? E aí o que aconteceu? O que estava no continente era um tamanho normal, um tamanho grande, assim, normal, padrão FIFA, apesar que a FIFA estava tranquila, uma roubalheira, né? Nem vejo mais futebol por causa disso. Perdi a fé no caso, né? E perdi a fé num monte de coisa. Eu cresci sendo torturado pela religião, que a marca da besta, ó que otários, a marca da besta é eles próprios, né? Que o planeta ia acabar em 2000, nós estamos em 2018, seus boca aberta, seus burrinhos, seus câmera lenta. Tem cara que diz gigante de pedra levanta e vai sair andando. Da onde? Não tem coração, não tem circulação.
Milagres não existem. O que que existe? Força de vontade, que gente chama de fé. E passou perto, não pegou em cheia. Outro tipo, pessoa chama de livramento. Eu chamo não pegou na reta. E é assim, a gente tem que ser realista. E voltando lá no elefante, o elefante do continente, mais capacidade de terra, mais alimento, tem um tamanho padrão normal. Os que ficaram presos na ilha, cujo foi feito o DNA, é a mesma espécie, o mesmo tipo e coisa e tal, só que esses na ilha, por ter menos terreno no caso e bem menos alimento, ficaram pequenininhos, ficaram tipo umas miniaturas. Ah, você não acredita, é possível fazer miniatura até de cavalo. Tu vai tratando com hormônios e vai pegando cada vez, fazendo cruzamento com as espécies mais pequenininhas, tem cavalinhos mini, cara. Coisa mais linda, dá vontade de pegar no colo, mas mesmo assim é pesado, né? E pessoas não conseguem entender a realidade. Tá na frente da cara, tá na frente dos olhos e não vê isso aí. É a gigante de pedra levantada da onde, ó? Fala sério, é cada vacilo. Os caras fantasia com tudo, né? Vive na fantasia, vive com a mente perturbada. Um cidadão desse nem dorme direito. Depois que eu passei a fazer o YouTube, o meu confessionário, e tipo jogar o cocô no ventilador e mostrar assim, um pouquinho da realidade que eu consigo observar, como é que funcionam os esquemas, compartilhar com você, aí parece assim que tipo voltei a ser um cara normal, porque se tu deixar plantar porcaria na cabeça, porcaria, quando você vê, você é um terraplanista, você é um religioso. Como eu citei em outros vídeos passados aí, os religiosos mais poderosos, citemos Papa e citemos o pastor do chapelão. O Papa levou um jornal no meio da cara. E por ter perdoado assim um padre que era pedófilo, né? Isso não tem perdão, filho. Isso não existe. A mentezinha desse padre deve estar um lixo, deve estar uma porcaria, porque se tu faz, não é tu vai pagar depois da morte, se tu morreu, deixa de existir, não tem inferno nem céu. A tua mente é o teu inferno, a tua mente é o teu paraíso. Tu vai assassinar uma pessoa, mas a tua mente vai te castigar, a tua mente vai te cobrar até o teu último dia que você estiver respirando, a tua mente vai estar te cobrando. Coisas inesquecíveis, a tua mente te ferra. Coisas maravilhosas, você também irá lembrar com carinho, mas assim, ó, com coisas ruins você vai lembrar com remorso, com medo, com coisas, de repente você nem dorme direito. Então fechou esse vídeo aí que colocar o celular para carregar, que ele está pedindo bateria, carga na bateria, né? Que se eu deixar ele sem carga ele morre, mesma coisa que uma morte do ser humano. A bateria é a mesma coisa. Então fechou esse vídeo aí.